Voltamos aqui com o doutor Alfredo Guariski, médico, pesquisador, especialista em prevenção com relação ao erro médico, em prevenção, como não errar, né, doutor Guariski? E eu quero saber sobre esse congresso que há 4 anos o senhor faz aqui, justamente unindo várias profissões, né? É interdisciplinar. Como é que acontece? O que acontece ali? Porque eu acho que é uma coisa muito diferente. Esse realmente é um congresso diferente. Quer dizer, a história toda começou em 2008 e eu fiz um congresso sobre erro, mas depois virou segurança. Porque a palavra erro senti que causava uma certa dificuldade do entendimento. E esse congresso envolve vários setores da sociedade. Então, o BOP da aula, o pessoal do submarino da aula, o paraquedista da aula, nós temos tudo, gente da energia nuclear da aula. E o que eu quero com isso? O que eu quero, e é muito claro, que em qualquer profissão existem dificuldades. E às vezes é muito mais fácil você ver na profissão do outro o problema para você mudar. Quer dizer, o senhor está tentando desmistificar a questão do erro, mostrando que em todas as profissões tem dificuldades. Muitas dificuldades, quer dizer, o erro da percepção. Quer dizer, no momento em que o policial dá um tiro numa pessoa errada, ele não deu porque quis, porque aquilo pareceu certo para ele. É a mesma coisa no momento que eu dou uma injeção num paciente errado. Me pareceu que aquele era o paciente certo. O que levou esses 2 profissionais a errar? Várias coisas. Então, você tem que estudar para, com isso, aperfeiçoar o sistema. Para você ter uma ideia, o paraquedismo é muito interessante. O soldado paraquedista, ele está pronto em torno de 6 meses para saltar de paraquedas. Sabe quanto tempo demora para o sujeito que embrulha o paraquedas estar pronto? Quanto? 1 ano. 1 ano, 6 meses mais. E de quem é o paraquedas? É do general do soldado. É o mesmo. Conforme embrulhar, ele vai abrir ou não, né? E qualquer um pode usar qualquer paraquedas. Isso é uma ruptura de paradigma. Por que você me escolhe ou não me escolhe como seu médico? Você poderia escolher qualquer médico. Você escolhe qualquer paraquedas. Isso é uma verdadeira ruptura de paradigma. Então, a gente está procurando nesse congresso, e que parece mentira, tem muito pouco médico falando. É mesmo? Eu tenho enfermeira dando aula, tenho psicóloga dando aula, tenho antropólogo dando aula, tenho gente de informática dando aula, e a gente discute tudo. Discute por que não lavar as mãos. Isso é uma campanha que tem que ser permanente, né? Você sabe que a Florence Nightingale, que é a patronessa da enfermagem na Guerra da Crimeia, em 1856, separou os doentes por grau de gravidade e mandou as pessoas lavarem a mão. Hoje, a principal campanha da Organização Mundial de Saúde é lave as mãos. Quem é que é mais renitente a lavar a mão? É o próprio médico que acha que não precisa? Entre os próprios médicos, há diferença. Nesse último congresso, uma pesquisadora da Fiocruz mostrou um trabalho interessante, mostrando que os pediatras em terapia intensiva, pediatras que cuidam de crianças doentes no CTI, são mais aderentes aos protocolos de lavar a mão que os médicos intensivistas de adultos. Por que será isso? Porque é interessante, hein? Quem é que trata de criança? São pediatras. A imensa maioria dos pediatras são mulheres. Elas têm maternidade. Então, nós precisamos, além de treinar pessoas em coisas técnicas e não técnicas, em sensibilidade, humanismo, compaixão. Isso não se ensina. Então, essa é uma discussão filosófica. Nós temos que voltar atrás. Hoje, já estão surgindo vários trabalhos alertando sobre o perigo, por exemplo, de uma tomografia computadorizada. Como assim, doutor? Você pega uma quantidade de radiação muito grande e qualquer coisa, alguém pede uma tomografia computadorizada. Você fica satisfeita com um raio-x simples? Ou você, se o médico disser, vamos fazer uma tomografia? Não, o brasileiro adora fazer exame, né? E que custa caro. E você acaba depois percebendo mais adiante que isso tem um preço físico alto para pagar. Então, essa é uma discussão filosófica. Quanto tempo dura uma consulta? Mas o senhor não acha que também falta uma coisa do médico, conversar com o paciente e para saber o que ele tem, a história dele, e não ficar logo prescrevendo vários exames?
Isso daí é uma coisa absolutamente errada. Quer dizer, é impossível eu saber o que uma pessoa tem em 10 ou 15 minutos. Do momento em que eu aceito essa regra, e que é assim, porque é assim, eu estou simplesmente conivente com uma coisa equivocada. Às vezes você demora a saber muito tempo o que um filho seu está sentindo. Para quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou dizendo. Como é que eu vou saber aquele estranho que eu nunca vi na vida, o que ele está me dizendo na verdade? Isso não é fácil. Então você tem que treinar a pessoa a ser piedoso, carinhoso, não ficar atendendo o telefone, consulta. Mas aí é aquela questão da sobrecarga dos médicos, né? A gente falando... Todos os profissionais. Né? Todos os profissionais. Todo mundo tem uma fila enorme de pessoas, o sistema é sobrecarregado, o médico não tem tempo, a fila está crescendo, enfim. Mas será, é um nó, né? Será que se eu atendesse melhor ou com mais calma, essa fila não seria menor? Quantos nessa fila estão voltando pela 4ª ou 5ª vez? Essa é uma questão incrível, porque muitas vezes a pessoa sai com um diagnóstico que não é o total, né? Não digo nem errado, mas não é o correto, aquele ideal, e não fica bom e vai voltar para aquela fila. Só tem toda a razão. Mas então teria que ter uma profunda mudança de mentalidade até no próprio sistema para que pudesse, que o médico tivesse mais chance de estar com o paciente, né? Márcia, a entrada do sistema de saúde é a emergência. Isso é um equívoco. A entrada do sistema tem que ser um ambulatório, tem que ter o consultório. Então, sem politizar, mas se a gente não criar a figura, a velha figura do médico de família, nós temos que retroceder. O que nós ganhamos em tecnologia, nós perdemos em humanismo. Mas por que acabou a figura do médico de família? Como é que o senhor explica essa figura que desapareceu? O doutor Aloysio, que era o meu médico, e foi meu médico até eu entrar na faculdade, era o médico da nossa família. Ele deixou de ser o médico por uma coisa muito simples, ele morreu. Então, isso aconteceu por várias coisas em todos os locais do mundo. E essa é a grande discussão que em todos os locais está ocorrendo. A saúde virou um grande negócio. A saúde hoje representa, em torno de, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos em torno de 150, quase 200 mil profissionais trabalhando no ramo de saúde. 10% mais ou menos das carteiras assinadas estão localizadas no segmento saúde. Então, a gente está lidando com uma situação que perdeu aquela questão do antigo Dr. Kildare, do amor, virou uma commodity. Não é nem o Dr. House. Pois é. Isso aí foi... há pouco tempo eu dei uma entrevista e foi colocado Dr. House e Dr. Kildare. O House é uma pessoa muito estranha, mas aquele inconformismo dele de não aceitar o primeiro diagnóstico, correr atrás, é uma mistura de Sherlock Holmes estilizado e que consegue tudo, também é perigoso. Quer dizer, a saúde mental do profissional de saúde, quer dizer, ele tem que ser colocado, porque não é normal você lidar com o sofrimento humano todo dia, com a morte. Pois é, como é que a pessoa consegue sobreviver a isso tudo sem se afetar? Como é que ele pode olhar, o paciente morreu e ele tem que tocar, um outro paciente está ali, o outro vai ser operado, aquele está machucado, um outro sofreu um acidente, né? Como é que ele resiste a essas perdas e pressões? É muito difícil também. Essa é uma profissão para quem pode ser e não para quem quer ser. Como é que você pode ser você se você não resolveu ser você? Quanta coisa você abriu mão para você ser você? Quanta coisa eu abri mão para que eu seja eu? Mas o médico tem uma responsabilidade direta com a vida das pessoas, né? Então, ele tem uma carga, eu imagino que todo médico que tem seus pacientes, na hora que ele bota a cabeça no travesseiro, ele sabe todos os pacientes que ele tem ali pendurados, vamos dizer assim, nas suas saúdes. Então, isso deve ser uma carga emocional muito grande. A gente dorme pouco, Márcia. Se o médico dorme bem, possivelmente ele não trabalhou. Porque do momento em que você vê o sofrimento e achar que acabou, não é fácil. O número de problemas relacionados ao convívio dos médicos que têm responsabilidade... Quando eu falo médico, eu falo para qualquer profissional de saúde. Claro. E a peça fundamental do sistema de saúde é a enfermagem.
Ah, sim, a enfermagem faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O médico pode ser maravilhoso, mas se não tiver retaguarda ali... E a enfermeira, que a imensa maioria são mulheres, mulher sabe bem, tem dupla jornada de trabalho, né? Sim, claro. E em casa também tem outra função, né? Tem as exigências do lar, com o marido, com o filho. Então, essa questão não há a melhor dúvida. Então, há necessidade, inclusive, que o sistema de saúde provenha algum tipo de suporte para os profissionais que, porventura, apresentem dificuldades no aspecto afetivo. Tá bom. Nós vamos agora ter que ir para outro intervalo, nosso último intervalo. Vamos voltar falando um pouco mais da sua área de atuação também, que é a oncologia. Quais são as novidades que estão acontecendo, né? Voltamos já aqui com o Dr. Alfredo Guariski, no Copacabana Palace. Voltamos aqui no Copacabana Palace. Meu entrevistado desta noite é o Dr. Alfredo Guariski. Dr. Alfredo, eu falei que o senhor também é oncologista, né? Na minha abertura eu coloquei isso. E a oncologia realmente trata de um problema que trava muito sofrimento às famílias, né? Todo mundo já perdeu algum parente de câncer, é uma doença que a medicina tenta, né? Tenta realmente, de todas as formas, encontrar saídas e soluções, mas ainda é um longo caminho. Mas o que o senhor está nessa área, quais são as grandes novidades do momento que o senhor está vendo assim, na evolução do tratamento oncológico? Eu acho que a coisa mais importante que aconteceu, pelo menos aqui no Brasil, foram que pessoas públicas tiveram seus diagnósticos, elas tiveram a coragem, tiveram a delicadeza de expor seus problemas. Desde autoridades, artistas, isso foi uma coisa muito bonita. É verdade. Porque eu perdi minha mãe de câncer e minha irmã de câncer. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu já fiquei do outro lado da mesa. Então, é uma coisa que... E o senhor sendo oncologista, quer dizer, sabia bem o que estava acontecendo ali, né? E elas também sabiam o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa é o que informar o paciente. Hoje está muito claro que o paciente informado, ele leva vantagem sobre o paciente não informado. Quer dizer, o senhor da teoria que as pessoas devem saber todas as circunstâncias da sua doença. Algumas pessoas devem saber todas as circunstâncias. Algumas pessoas. E tem um momento. Quer dizer, tudo na vida tem o seu tempo. E você precisa que o profissional de saúde seja treinado adequadamente, por isso que eu volto à questão dos atores, para você saber informar. Uma coisa fundamental que nós temos, e por isso nós estamos vivos, é que nós temos esperança. Se eu não tiver esperança de um dia melhor amanhã, não vale a pena eu estar vivo hoje. É lógico. E o paciente com câncer, muitas vezes ele encara esse diagnóstico como igual à morte. Tem pessoas que não estão com câncer, mas estão mortas, emocionalmente, de outra maneira, economicamente. Então, o fundamental é que haja, em primeiro lugar, uma boa comunicação entre o profissional de saúde, em todos os seus segmentos, e o paciente. Segundo ponto, é clareza no que pode e o que não pode. Muitas vezes as pessoas, e eu acho que são pessoas que não são corretas, prometem coisas que não podem ou que não vão acontecer. Isto é errado. Terceiro ponto, pesquisa. Se não houver pesquisa, não há avanço. O dia que o primeiro aidético disse assim, eu não quero morrer, eu vou tomar AZT, e a ciência, a academia considerava AZT, que foi a primeira droga a combater o AIDS, era uma droga para ser usada em determinadas condições, mudou-se o paradigma. Hoje, quem tem AIDS, ele pode não desenvolver a doença. Então, essa é a grande questão. Sim, mas com relação à oncologia, quais seriam os últimos avanços? Nós temos que ter mais pesquisa. Existem drogas novas surgindo todo dia. A cirurgia melhorou muita coisa. Mas melhorou por quê? Porque o CTI é melhor, porque a anestesia é melhor. Os equipamentos não estão mais sofisticados? De alguma maneira, sim, a gente tem algumas vantagens, mas eu acho que existe um marketing muito pesado em relação à novidade, em vender serviço. Em termos de equipamentos? Em tempo de tudo. O mais importante é prevenção, diagnóstico precoce. É importante que o homem vá ao urologista, que a mulher tenha seu seio examinado. É importante que, havendo
alguma coisa estranha, que alguém procure o sistema de saúde e que o sistema de saúde acompanhe esse paciente. Mas uma das coisas que às vezes a gente pensa aqui é que o Brasil acaba não tendo equipamentos de última geração, né? Que a gente tem de primeira, segunda geração, mas não de última geração. Na área de oncologia, nós temos equipamentos de última geração no Brasil? Não tem no menor sentido alguém sair do Brasil para procurar tratamento em qualquer lugar do mundo. Esse país é um país muito bom. Porque antigamente tinha muito isso, né? As pessoas, vão tratar de câncer, vai para os Estados Unidos. Olha, Márcia, o paciente de câncer é um paciente que custa muito caro. Ele fica doente e alguém tem que ficar tomando conta dele. Deixa de trabalhar. Ou trabalha de maneira inadequada, perde dinheiro. As drogas são caras, as internações são caras. O Sistema Único de Saúde hoje provê a maioria das drogas. Algumas coisas são debatíveis, podem ou não ser usadas, existe alguma controvérsia aqui ou acolá, mas, no geral, nós temos um bom sistema para atender. O grande problema é uma demanda enorme e a organização equivocada do sistema. Você tem recursos. Como assim a organização equivocada? Porque a gente tem que ter realmente um sistema hierarquizado. A gente tem que ter a saúde básica da família, ambulatórios maiores, hospitais intermediários e grandes centros médicos. Se nós não tivermos essa hierarquização, a gente não vai conseguir dar conta de todos os recursos. Um paciente oncológico, ele implica em custos elevadíssimos de algumas doenças. Mas por causa do investimento que foi feito em pesquisa, hoje a gente pode curar uma série de cânceres. O linfoma é uma doença perfeitamente curável, o câncer de mama tem cura, o câncer de ovário tem cura, o paciente com câncer de próstata vive muitos e muitos anos. Nós queremos, o lema da oncologia não é curar, é permitir que a pessoa viva melhor e durante muito tempo. Se eu consigo transformar o meu paciente de câncer num paciente crônico, um diabético. Um diabético pode conviver com a sua doença durante muito tempo. Um hipertenso. O hipertenso. A gente pode fazer isso. Agora, algumas doenças são devastadoras. O que a gente está vendo em câncer em gente jovem hoje em dia, isso possivelmente tem várias causas. Por quê? O meio ambiente está sofrendo e está mandando Quer dizer, os oncologistas estão chegando à conclusão que tem mais jovens sofrendo de câncer. A gente está vendo... Doenças específicas. A gente está vendo câncer que era mais comum em pacientes de maior idade e em paciente mais jovem. Que tipo de câncer são esses? Posso citar algum. Eu tenho experiência mais em tumores do aparelho digestivo. Câncer de estômago está ocorrendo em gente mais jovem. E não há uma explicação para isso? Não se tem uma causa bem definida, mas a gente desconfia que está relacionada ao tipo de alimentação, à exposição, o meio ambiente está totalmente diferente, o que se usa de agrotóxico, o que se faz, a maldade que o ser humano faz com ele mesmo, porque o meio ambiente vai existir sempre, essa humanidade é que vai acabar. Quando as pessoas dizem, nós estamos destruindo o meio ambiente, não. O meio ambiente vai sobreviver, nós é que não vamos sobreviver. Então, isso aí é uma outra maneira de falar, uma grande realidade. Mas essa frase não é minha, é do Sérgio Besserman. Mas eu acho que é exatamente isso. Se nós não cuidarmos melhor os produtos naturais, a gente tem que incentivar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que voltar a ser um pouquinho como antigamente. Não é coisa de saudosista, não, mas eu... em termos de saúde, né, fazer mais profilaxia, né? Com certeza, com certeza. Nós estamos chegando no final do nosso programa. E agora tem que fazer minha última pergunta. Quem é o Dr. Alfredo Guariski? Às vezes eu me pergunto quem eu sou. Eu sou um médico que gosta de ser médico. Eu gosto de amar. Eu gosto de ajudar. E eu acho que eu espero ter ajudado alguém estando aqui com você. Dr. Alfredo Guariski, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua entrevista. E você já sabe, na próxima terça-feira você tem um encontro marcado comigo aqui no Copacabana Palace, onde estarei entrevistando outra personalidade que faz a notícia. Uma boa noite para todos vocês. Até terça que vem.